apresentar o trabalho sobre a NBR 13133, que é a execução de levantamentos topográficos. Nosso grupo é Nicole, Pamela e Paula. Vou falar sobre um pouco do tópico inspeção. A inspeção a ser realizada nos levantamentos topográficos tem como objetivo assegurar o seu desenvolvimento segundo as prescrições e recomendações da norma. E alguns tópicos a serem inspecionados são as poligonais, que devem se inspecionar as suas aparelhagens, os croquis e os comprimentos. No levantamento de detalhes, deve-se inspecionar a aparelhagem, os croquis e as medições. No nivelamento geométrico, deve-se observar as aparelhagens, as alturas e os números de estações. Nos cálculos, as transcrições dos elementos e as comparações dos resultados aceitáveis. Na elaboração do original topográfico, deve-se ver as qualidades das bases, a qualidade dos traçados e as densidades dos pontos. No desenho topográfico final, deve-se ver a formatação, a qualidade do desenho e os dados marginais, além também de ser observado as exatidões topográficas e as convenções topográficas. No levantamento topográfico, as condições de aceitação e rejeição devem ser estabelecidas em decorrência do resultado da inspeção, enquanto a exatidão deve ser estabelecida entre as distâncias medidas na planta por um escalímetro confiável, e as homólogas devem ser medidas no terreno por um aparelho de medição idêntico ou superior ao utilizado no estabelecimento do apoio topográfico. O padrão de exatidão planimétrica deve ser definido a partir do desvio do padrão admissível, estabelecido para o levantamento topográfico. O padrão de exatidão planimétrica em posição deve ser 1,645 vezes o erro admissível para as discrepâncias entre as posições de pontos obtidos em plantas e as obtidas pelas medições topográficas em campo. O desvio padrão ou erro médio quadrático decorrente das distâncias medidas nas plantas em relação às suas homólogas medidas no terreno não pode ser superior ao desvio padrão admissível, levando em consideração também os erros médios admissíveis para os procedimentos topográficos de verificação de campo. O critério de rejeição deve ser estabelecido a partir do ponto de vista de que 90% das distâncias testadas não podem ser discrepâncias superiores ao padrão de exatidão planimétrica, sendo o erro médio das comparações obtidas igual ou menor ao erro médio admissível para essas comparações. E quando for necessário e importante o teste de posição dos pontos levantados, o critério de rejeição deve ser estabelecido a partir de um padrão de exatidão relativo às discrepâncias entre as posições de pontos bem definidos na planta por suas coordenadas planimétricas e a de seus homólogos também bem definidos no terreno. A exatidão altimétrica do levantamento topográfico, o critério de rejeição ele é estabelecido a partir de um padrão de exatidão altimétrica, dependendo tanto da sua curva de nível, das suas cotas obtidas nas plantas, entre outras coisas. O plano de exatidão altimétrico é definido a partir de um padrão já estabelecido, que ele já é estabelecido na altimetria do levantamento topográfico. No caso, é 1,645 vezes o desvio padrão, que é 90% dos pontos já testados. E para a gente ter o estabelecimento do plano de amostragem, a gente segue algumas NBRs. No caso, a NBR 5.425, NBR 5.426, NBR 5.427 e NBR 5.428. Pode passar, Paula, por favor. Então, a gente tem essa aí, que é uma tabela de amostragem aleatória, que é tipo uma regra básica que a gente tem que seguir. Até 500 pontos, a gente tem 3%, um mínimo de 10%. De 501 pontos a 1.000 pontos, a gente tem um 2%, que é o mínimo de 15%. E acima de 1.000 pontos, a gente tem 1%, que é o mínimo de 20%. Então, dessas distâncias dos pontos amostrados, a gente tem que ter 90% destes, eles não devem
apresentar, vamos assim, discrepâncias, valores alterados ou superiores a esse padrão. Então, as medidas das plantas e do terreno e o erro médio encontrado não pode ser superior a esse erro médio admissível. E o plano de amostragem e o grau de rigor de implantação devem fazer parte dos termos de referência dos editais e licitações já estabelecidos. Acaba sendo uma regra que tem que ser seguida para que possa tudo acontecer certo. Então, esse foi nosso trabalho. Muito obrigada.